porque o presidente Lula estava inspirado nas críticas nessa quinta-feira e sobrou para o mercado financeiro, que encerrou a lua de mel com o governo. E até para uma autoridade estrangeira. Repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. Quem foi esse alvo das reclamações do presidente da República? André. O primeiro alvo, Tiago, do presidente Lula foi em relação à diretora-geral do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, a quem ele se referiu como uma pessoa que deve saber de tudo, menos de economia. Lula fez essa afirmação com base em uma estimativa feita pela diretora-geral do FMI de que a economia do Brasil cresceria apenas 0,8% em 2023. Ao relembrar esse episódio, Lula destacou que o IBGE corrigiu para cima o crescimento da economia brasileira do ano passado. O Instituto havia divulgado antes que o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas do país, tinha registrado crescimento de 2,9%. Mas agora o IBGE constatou uma expansão de, na verdade, 3,2%. Lula, então, afirmou que os dados confirmam um erro do FMI na avaliação feita a ele no início do ano passado pela diretora-geral do Instituto. Eu comecei o ano com o FMI comunicando a mim, na cidade de Hiroshima, no Japão, no mês de janeiro de 2023, a diretora-geral do FMI, que deve saber de tudo, menos de economia, ela foi me dizer que a economia brasileira iria crescer em 2023 apenas 0,8%. Eu disse para ela: minha senhora, a senhora pode conhecer muito do FMI, mas a senhora não conhece do Brasil. Também comentou a pesquisa divulgada ontem sobre a avaliação do atual governo por membros do mercado financeiro. Um levantamento da Quest, encomendado pela Genial Investimentos, apontou que 90% dos entrevistados avaliam o governo Lula de forma negativa. Outros 7% dizem que o governo é regular, enquanto apenas 3% avaliam como bom. Foram ouvidos online 105 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão do mercado financeiro em fundos de investimento com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Portanto, a pesquisa foi realizada depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o pacote de corte de gastos. Lula minimizou a reprovação e disse que a avaliação dele junto ao mercado financeiro até melhorou. Quando vocês veem na televisão a história do mercado reclamando, aliás, ontem saiu uma pesquisa, o governador, ontem saiu uma pesquisa que 90% do mercado, daqueles que acompanham a Faria Lima, são contra o meu governo. Eu já ganhei 10%, porque nas eleições eles eram 100% contra. Então eu já cresci, já ganhei 10% dele. E o que me interessa, na verdade? O que me interessa é o resultado do tipo de jabuticaba que você plantou. E em mais um gesto considerado de desafio ao mercado financeiro, Lula ainda defendeu a distribuição do crescimento da economia entre a população para que haja aumento da massa salarial. Esse é um discurso com potencial de gerar ainda mais incômodo entre especialistas da área de investimentos. Tiago. Sem dúvida, André. Então, o presidente Lula reagindo ao mercado financeiro, a essa área econômica dos investimentos. O André volta na programação da Jovem Pan. Eu vou chamar a Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Ô, Dora, eu queria perguntar para você o seguinte. Primeiro, se o presidente Lula tem razão nessas críticas e se vale a pena esse embate com o mercado, porque isso gera muito ruído e a gente sabe a consequência do próprio mercado. A alta do dólar, queda da bolsa. Várias coisas desnecessárias. Primeiro, aquele embate com a FMI, porque se o número foi melhor, é completamente desnecessário fazer essa referência, a meu ver, ofensiva à pessoa que comanda o FMI. Além de tudo, embates com o FMI é uma coisa meio antiquada, né? Uma coisa meio datada. Com relação
ao mercado financeiro, e as ironias não mudam a realidade. O que o mercado financeiro faz agora com relação ao pacote é alerta, fazer conta, não sobre os números de agora da economia, o que pode acontecer, porque o governo não aproveita a boa situação atual para fazer um ajuste mais rigoroso para evitar problemas futuros. E tem também uma inverdade aí, porque o mercado financeiro não foi 100% contra o presidente Lula na eleição, o então candidato Lula. Ao contrário, muita gente importante do mundo do dinheiro declarou, não só votou, como declarou, fez parte da tal da Frente Ampla, que acabou elegendo o presidente Lula e não o PT, mas sim a Frente Ampla. É graças à adesão também de parte dessas pessoas que ele conseguiu ganhar a eleição. A Dora fala em algo antiquado, viu, Kobayashi? Foi um déjà vu de 2002, mais ou menos, da campanha eleitoral, porque quando o Lula venceu, o PT falava para acabar com o acordo do Brasil com o FMI, o tal do acordo do Brasil com o FMI. Kobayashi. Há quem compare o Lula 3 não com o Lula 1 nessa época aí, mas com o Dilma 2, e uma avaliação parecida esses dias, um artigo analisando a situação atual, principalmente da economia. E em relação a essa crítica ao mercado financeiro, o mínimo que se espera de alguém quando vai analisar o resultado de uma pesquisa é analisar os números anteriores, é analisar a evolução, o gráfico da pesquisa, porque isso aponta para a tendência também. O presidente Lula simplesmente falou que era 100% de desaprovação e agora 90% que ele melhorou 10%. Não é verdade. Ele começou com 90% no primeiro número dessa pesquisa, mas logo nos meses seguintes ele melhorou muito de avaliação. Em julho do ano passado, julho de 2023, pouco mais de um ano, ele estava com 44% de desaprovação. E essa desaprovação veio crescendo galopantemente a ponto de mais do que dobrar e chegar a 90%. Então o presidente não está melhorando de acordo com os dados, com os números da pesquisa. Ele piorou e muito na avaliação do mercado financeiro. Então fica uma dica para a próxima vez que for analisar o resultado de uma pesquisa, analisar os números anteriores e imaginar a projeção. Porque se está piorando tanto, talvez na próxima pesquisa este 90% possa virar os tais 100% citados por ele.